Eu sou Flávia Marques, sou micropigmentadora, instrutora do curso de micropigmentação que envolve lábios, envolve sobrancelhas, envolve pigmentação na pele, e hoje eu vim contar a minha história para você. Facilidade de fazer amizades, amiguinhos, sempre fui para casa dos meus amigos, muito novinha, e eu gostava de lidar com as pessoas. E aí eu vi a possibilidade de brincar fazendo unha, brincando com pinça, e com 13 anos a necessidade de ter as coisas me fez começar a trabalhar como manicure. Então eu atendia na varanda da minha casa, na varanda da casa dos meus pais, desde os 13 anos, aos sábados, domingos, quando eu chegava da escola, eu tinha uma clientela, porque eu cobrava um valor assim muito insignificante na época, mas eu sempre trabalhei muito bem. E aí eu comecei a ter minha clientela, então as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, me indicavam, e aí eu comecei a trabalhar com toda a minha vizinhança, as mães das minhas amigas. Eu fiz 14, fiz 15, fiz 16 anos e eu comecei a trabalhar em alguns salões. Então eu comecei a ficar muito apaixonada por essa questão de conhecer as pessoas e poder trabalhar nelas a autoestima, porque elas saíam dali sorrindo e aquilo me fazia muito bem. Eu ficava feliz em ver que eu conseguia trazer satisfação para uma outra pessoa. E aí o que aconteceu é que dentro de mim existia uma cobrança, uma briga muito grande, porque trabalhar com estética não era algo que enchia os olhos das pessoas, né? E eu gostaria de dizer para elas que eu tinha uma formação, que eu tinha um título que era importante, porque as pessoas cobravam muito isso, mas eu não tinha um tempo e uma rentabilidade ou alguém que pudesse fazer isso por mim. E eu pensei, não, eu posso fazer isso por mim. Mas aí eu me perdi no meio do caminho e acabei entrando para trabalhos administrativos, entrei na faculdade também e me casei, mas paralelo a isso eu não conseguia abrir mão daquilo que era sonho meu, que era continuar trabalhando com as pessoas. Eu preferia as pessoas do que trabalhar com os papéis. Trabalhar com as pessoas, eu vi o resultado que me trazia satisfação, que era ver o sorriso, que era compartilhar de uma conversa, que era entregar o meu amor, dar o meu amor, e de uma certa forma eu recebia isso com um sorriso, com um abraço, com o resultado que as pessoas me falavam depois daquele atendimento. Então eu vi que era mais do que um atendimento de estética. Eu tinha algo dentro de mim, um amor muito maior que eu podia oferecer, e a estética era só um caminho, era um canal para que eu conseguisse desenvolver outras coisas também. E aí eu comecei a investir em cursos, né? Eu me casei, tive filhos e a questão administrativa começou a ficar cada vez mais apertada para mim. E aí eu comecei a atender na minha casa, no sofá de casa, porque eu não acreditava muito, as pessoas também não acreditavam muito. E existia uma necessidade, né, de que elas acreditassem que ia dar certo, e isso não ia acontecer, porque elas não queriam acreditar. E não conheciam ninguém ali ao redor que tivesse dado tão certo para que eu pudesse dizer assim, eu me inspirei em alguém, porque para aquele alguém deu certo. Não tinha essa pessoa. Só que eu comecei a perceber que estava acontecendo comigo. Eu conseguia dar conta dos meus filhos, eu conseguia cuidar da minha casa, que era o meu sonho maior, era o meu sonho de infância, ter uma família. E a família, ela já tinha acontecido. Então eu tinha o meu marido, eu tinha e tenho o meu marido, né? Eu tenho os meus filhos, meus 2 filhos. E eu conseguia cuidar da minha casa e ainda conseguia fazer o atendimento dos meus clientes. Era uma vida louca? Era uma vida louca. Quantas vezes, assim, os meus filhos precisavam ficar no colo das minhas clientes para que eu conseguisse fazer o atendimento e conseguisse ao mesmo tempo cuidar deles. Gerava um sentimento de culpa? Claro que gerava, porque a culpa parece que nasce quando o neném nasce, né? A gente quer dedicar totalmente a eles, mas aí a vida profissional, ela também era um sonho que eu tinha. E aí, aos poucos, eu comecei a conseguir colocar cada coisa no seu lugar, aquilo que era importante, aquilo que era urgente, aquilo que era prioridade. E aí a minha vida começou a caminhar. Lógico que em alguns momentos eu precisei dar uma diminuída, dar uma desacelerada. As críticas, né, as pessoas perguntavam, e aí, quando que você vai voltar a trabalhar? Porque elas não acreditavam que aquilo poderia dar certo pra mim. E eu falava, não, mas eu tô trabalhando, mas quando que você vai arrumar um emprego? Mas o emprego ele já tinha acontecido, mas não existia esse respeito. Então eu comecei a sentir que as minhas clientes queriam mais de mim, mais do meu atendimento. E aí eu percebi que existia uma fidelidade, mas eu também precisava oferecer mais.
que o que eu tinha de amor, o que eu tinha de ouvido, aquilo era bom, mas eu precisava de mais. E aí eu comecei a buscar curso, comecei a fazer especialização em várias áreas, agregando aquilo no meu atendimento com as minhas clientes. E aí eu vi a possibilidade de sair do sofá da minha casa, do colchão da minha casa, para atender numa maca, num quartinho que também era da minha casa. E aí o volume começou a crescer demais, que foi crescendo, e eu percebi que eu precisava de uma outra pessoa para dar uma assistência para minha agenda, porque eu já não tinha mais um controle. E aí eu decidi que eu ia parar com todos os outros afazeres que eu tinha dentro da área da estética e me dedicar a algo específico para que aquilo realmente pudesse crescer e florescer. E foi o que eu fiz. Então eu me dediquei especificamente para a área da micropigmentação e consegui uma pessoa que cuidasse da minha agenda para dar uma atenção melhor para as minhas clientes. E foi o que eu fiz. Então nessa época ainda teve alguns momentos tristes, né? Eu perdi minha mãe, que era a pessoa que cuidava dos meus filhos e me dava um super apoio nessa época. Eu não pude doar tanto do meu tempo assim quanto eu gostaria, mas o sonho ele ainda estava muito forte aqui dentro de mim. Muitas coisas deram erradas, eu tive medo no meio do caminho, eu dei muitos ouvidos para quem eu realmente não deveria. E isso me travou durante um tempo, eu precisei dar uma desacelerada, mas quando tudo foi voltando para o lugar, eu consegui olhar para dentro de mim e ter certeza daquilo que eu queria. E que eu ia enfrentar alguns desafios, que os medos eles iriam continuar existindo, mas que eles não iam ser maiores do que o que eu realmente queria para a minha vida, que o que eu precisava era de atitude. E que quando a gente tem atitude, as coisas elas acontecem, talvez não no tempo que a gente espera, mas elas acontecem e isso ninguém poderia fazer comigo. E eu realmente entendi que eu poderia dar um basta nas desculpas para minha vida e começar a trabalhar a minha mente, porque aquilo que eu pensava que ia dar certo, ia dar muito certo, mas aquilo que eu pensava que ia dar errado, realmente ia dar errado, porque o nosso corpo é controlado pela nossa mente. Então eu comecei a trazer na minha memória aquilo que me dava esperança e foi com esse pensamento de que as coisas iriam dar certo que elas começaram a acontecer. Então eu comecei a ver as possibilidades de dar curso, né? E as pessoas, vai ensinar como? Vai ensinar o quê? Porque eu tinha uma metodologia, eu fazia um tipo de atendimento que outras pessoas não faziam. Como eu nunca fiz curso na área, eu nunca tinha feito curso com ninguém e não era comum YouTube, internet, isso não existia para mim, eu trabalhava à mão livre, era o que eu via, o que eu enxergava, era a minha percepção que fazia com que as pessoas gostassem, porque eu tratava sempre cada cliente como única, era algo que já era meu. Então eu respeitava, eu não padronizava nenhum atendimento. Eu tirava um tempo, eu ouvia o que minha cliente queria e aquilo ia acontecendo. Então, quando as pessoas começaram a me pedir, Flávia, você vai ensinar? Você vai ensinar? Eu pensava, o que é que eu vou ensinar? Porque o que eu ensino é tão diferente do que as pessoas ensinam, eu vou ensinar a minha metodologia. Será que alguém realmente vai querer a metodologia da Flávia de percepção, de trabalhar a mão livre, de fazer ali, ouvir cada ser ali como único? Como que isso vai ser? E aí eu saí em busca de salas e fui em busca até por insegurança, por dar muito ouvido a outras pessoas, até busquei outros cursos que eu realmente não consegui me identificar. Eu realmente entendi que eu tinha algo em mim que eu poderia oferecer para as pessoas do meu jeito e que teria alguns que não iriam gostar, mas muitos outros poderiam gostar. E aí foi quando eu comecei a ensinar, me apaixonei por ensinar e os finais de cursos eram sempre muito preciosos para mim, porque aquela troca de abraço, aquela troca de energia, troca de gratidão, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então eu ensinei e aprendi muito durante esse tempo. E quando minha mãe morreu, eu realmente fiquei um pouco sem referência, porque ela que cuidava dos meus filhos a maior parte do tempo, né, administrando ali entre os meus atendimentos, e ela sempre, apesar de muito debilitada, ela conseguia contribuir bastante nesse tempo da minha vida. E depois que ela faleceu, eu atendia num quartinho na casa dos meus pais, né, que era embaixo da minha casa. E aí eu comecei a ter alguns problemas, porque
Meu pai muito alterado, durante um tempo ele foi usuário de drogas, durante muito tempo, né, da minha adolescência até minha fase adulta. Minha mãe tinha muitos cuidados com ele, porque ele era um usuário de drogas. E ele me expulsou, depois que minha mãe morreu, ele me expulsou da sala onde eu fazia atendimento. Então a minha sala estava toda montada para aquilo e sempre foi muito doloroso, porque não foi uma vez. Então ele me expulsou dali, eu tive que remover todas as minhas coisas dentro do quartinho, onde eram os meus sonhos, né? Todo o meu sonho estava colocado ali. E ali eu realmente senti vontade de desistir, porque o que eu ia fazer com os meus filhos pequenos, sem um local para atender? Mas eu sempre fazia de um problema assim uma solução. Eu falava, não, vai ter outro jeito. Eu quero isso, é isso que eu quero. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, eu precisava trabalhar com aquilo, eu queria muito. E aí eu conversei com meu pai, a gente teve aquele momento de reconciliação e eu voltei. Mas aí depois de um tempo ele surtou e aconteceu de novo. E era realmente muito doloroso, porque as pessoas ouviam. Eu sempre tive muito respeito pelo meu pai, independente de como ele se colocava. Para mim, ele era uma autoridade na minha vida, independente da posição que ele tinha, da dor que ele me causava. Eu sempre entendia, não, ele é o meu pai. E isso aconteceu mais umas outras 2 vezes e foi quando eu dei um basta. E eu falei, não, agora realmente chega. Existe uma outra coisa que eu não tô conseguindo enxergar. E aí foi quando eu abri o coração pro meu marido e a gente começou a procurar alguns lugares para que eu pudesse atender e depois a gente ia dar um jeito de como a gente ia fazer. Tinha as crianças também, era muita coisa para pensar. A gente só conseguia acreditar que ia dar certo e que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Era esse o caminho. Trabalhar com pessoas, fazendo o que eu sabia fazer, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu tinha para oferecer, com todo o amor que eu tinha para dar. E aí foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. Os cursos começaram a acontecer e eu me sentindo mais preparada para oferecer mais do que eu realmente tinha oferecido naquela época. Então, com tudo isso, com toda essa atribuição de curso, de conhecimento e de atitude também, eu comecei a agregar mais clientes na minha vida. E aí foi quando fiz algumas parcerias. Umas deram muito certo por um tempo, outras deram certo por um tempo, depois não deram mais certo. São coisas que a gente vai vivendo na nossa vida no dia a dia pra gente entender realmente qual o caminho que a gente precisa seguir. E eu me lembro quando surgiu assim, a primeira proposta de palestrar numa faculdade a respeito daquilo que eu fazia, do meu conhecimento dentro da área da estética, e passou um filme na minha mente ali desde criança, o quanto que eu queria poder ensinar, e eu ficava me perguntando, será mesmo que eu sou capaz de ensinar algo para alguém? Será que eu realmente consigo acrescentar na vida de alguém? Porque são tantos preconceitos que a gente tem a nosso respeito. E quando eu me vi ali diante daquela sala com 40 pessoas me ouvindo falar, querendo aprender algo que estava acontecendo na minha vida, realmente eu vi que a nossa vida ela tem um valor muito grande na vida das pessoas. E eu valorizo a minha vida hoje. A gente precisa se admirar e admirar a nossa história. Sempre vão ter aflições, sempre vão existir as dores, os choros, eles vão fazer parte da nossa caminhada. Sempre vai acontecer alguma coisa que você vai escolher se você quer encarar aquilo como um problema ou se você vai encarar aquilo como algo que vai te deixar mais forte. Então a escolha vai ser sempre nossa. Nós sempre vamos enfrentar problemas, situações, condições diferentes no dia a dia, mas é a gente que escolhe o que a gente vai fazer com aquilo. Se a gente vai conseguir sair dali mais do que vencedor ou se a gente vai entregar os pontos e desistir. Eu escolho não desistir e eu sigo a minha vida querendo aí poder contribuir. E eu quero contribuir com quem quer vencer. E eu poderia não ter dado certo, mas eu escolhi dar certo. E aparecem muitas propostas da nossa vida, mas quando a gente tem um propósito, a gente foca no propósito e a gente vai desfazendo essas propostas que a vida vai oferecendo. Poderia ter dado ouvido às pessoas que falaram comigo, como que você vai ganhar dinheiro com design de sobrancelhas, com micropigmentação? Você tem que se formar, você tem que ter uma graduação, você tem que ter uma faculdade. Se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, eu certamente não teria conseguido a vida que eu consegui ter hoje.
Hoje os meus filhos têm uma vida totalmente diferente da minha, eles estudam em colégios que trazem satisfação e tranquilidade para o nosso coração. Eu tenho uma sala que é minha, toda montada, com material que eu sempre desejei trabalhar, com as melhores coisas. Eu tenho um carro que eu posso dizer que é meu, é da minha família. Eu tenho uma casa que é exatamente como a gente gostaria que fosse. E a gente tem novos sonhos, a gente tem novas conquistas. Eu realmente cheguei com a micropigmentação, com o design de sobrancelhas, com a área que eu escolhi, que eu acreditei. Eu cheguei aonde eu sonhei um dia chegar, mas agora são novos sonhos, são novos projetos. E eu aprendi a ouvir aquilo que está aqui dentro de mim, que a Flávia quer fazer. E é respeitando isso que a gente consegue alcançar os sonhos que são só nossos. Eu alcancei um sonho que era só meu. E você pode alcançar um sonho que é só seu também. A gente só precisa fechar os ouvidos para aquilo que não sustenta a nossa fé diante daquilo que a gente quer fazer. E ouvir só quem realmente vai fazer a gente seguir. E a gente às vezes gosta de dar uma desculpa assim, né? Mas se eu tivesse fulano na minha vida, isso daria mais certo. Se tivesse alguém para me ajudar. Às vezes a gente quer alimentar esse vitimismo, né? Eu fazia muito isso comigo. Foi quando eu entendi isso. Ninguém mais do que eu precisa que isso dê certo. Então, quantas vezes eu era a primeira a acordar às 5 horas da manhã e era a última a dormir, era meia-noite, 1h da manhã, porque eu precisava dar conta da minha casa, eu queria, né? Não é que eu precisava, mas eu queria dar conta da minha casa, eu queria ser mãe, eu queria ser esposa, eu queria ser amiga, eu queria viver todas essas coisas, mas eu também queria que o meu negócio desse certo. Ser design de sobrancelha, ser uma micropigmentadora, ser manicure, nunca foi um sonho da minha vida, né? O sonho da minha vida era ter me formado em psicologia e ter trabalhado nesse segmento. Mas eu acabei encontrando recursos que eram satisfatórios para mim. E sim, eu amava aquilo que eu fazia, né? Porque o atendimento, o lidar com as pessoas, ele era algo que me fazia muito bem. Então não é que eu tenha abandonado o meu sonho de psicologia, mas eu consigo exercer também essa paixão dentro do que eu faço hoje, que é lidar com as pessoas. E hoje eu sou realizada, muito realizada, totalmente realizada com o que eu faço, porque o sucesso é exatamente fazer você sorrir. E o sucesso é exatamente isso, né? Você acordar com a certeza de que você está no seu caminho, que você está fazendo aquilo que está trazendo alegria para o seu coração, que está trazendo paz, que está trazendo satisfação. E o meu sucesso é exatamente isso, acordar e ver que eu estou na direção certa. A gente tem que acreditar, o segredo é acreditar e correr atrás para fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que eu precisava fazer. E eu fiz. E eu tive os resultados. E hoje, quando eu olho os vídeos assim das alunas falando de mim, falando quanto que eu contribuí na vida delas nesse curso, quanto que os medos eles foram rompidos, quanto que a habilidade realmente foi desenvolvida, eu realmente vejo que eu estou no caminho certo. Que aquelas vozes que diziam, isso não vai dar certo, isso é uma metodologia sua, você não vai conseguir. Essas vozes, elas realmente não precisavam ser ouvidas. Então, as minhas alunas, as minhas clientes, quando elas saem daqui satisfeitas, me mandam recadinhos dizendo, olha, você é melhor, você conseguiu fazer exatamente o que eu queria. Aí sim, aí eu tenho cada vez mais certeza de que eu posso ouvir o meu coração, acreditar, ter clareza e seguir firme, porque essa história é a minha história e só eu mesmo posso escrever. E assim, às vezes a gente pensa que é tudo muito tranquilo, né? E eu pensava assim, quando comecei a observar algumas pessoas e comecei a admirar algumas pessoas, e eu pensava, mas se eu tivesse aquilo, daria mais certo. Se eu tivesse aquilo, se eu tivesse alguém... Mas a gente não tem que ter ninguém. A gente cria a nossa própria história, a gente cria a nossa própria realidade. E aí eu comecei a eliminar essas desculpas na minha vida e comecei a fazer alguns sacrifícios de acordar muito cedo, dormir mais tarde, para realmente conseguir ter um momento de treino, ter um momento de evolução, para oferecer mais do que eu realmente estava oferecendo. Quantas vezes ali eu estava treinando e tinha dúvida se aquilo poderia realmente ficar melhor. E os treinos, eles vão fortalecendo a nossa fé, vão fortalecendo a nossa esperança, vão fazendo com que a gente se sinta mais seguro para poder realizar aquilo que a gente precisava, que eu precisava realizar. E essa concentração que me fez ir avante. Às vezes a gente compra um curso,
a gente segue alguém que a gente tem uma inspiração, mas só isso não é o suficiente. A gente realmente precisa dedicar para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga transferir o conhecimento da mente para as nossas mãos e para que a gente tenha a habilidade de desenvolver nas mãos aquilo que às vezes está muito claro no cérebro. Então foi através desse treinamento, dessa dedicação, dessa busca pelo conhecimento que me fez permanecer, porque às vezes a gente começa, mas a gente não é constante. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento necessário, a gente não tem o treino suficiente para poder manter a gente naquilo. E eu realmente fiz, acreditei, me dediquei, continuo me dedicando para que eu continue realizando os sonhos que eu tenho na minha vida. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem que produzir. E hoje eu estou na minha sala, numa sala que é minha, com uma equipe que é minha, que tem o mesmo objetivo e a mesma missão, a mesma visão que eu tenho para trabalhar, e com a metodologia que é minha, que veio dos céus para mim, assim, e ela tem funcionado na vida de outras pessoas. Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu recebi uma ligação e a pessoa dizia assim: olha, você gravou um vídeo, eu me conectei tanto com você quando você disse assim: olha, a minha metodologia trabalha com amor livre e o que eu faço é isso. Eu fui explicando, ela foi detalhando a maneira como eu fazia e como que ela se encontrou com o que eu fazia. E é essa realmente a satisfação que eu tenho de dizer que a gente tem algo dentro da gente que é só nosso e que a gente pode transformar aquilo em frutos na vida de outras pessoas. Elas podem se alimentar e elas começam a frutificar na vida de outras pessoas também, que foi o que aconteceu comigo. Então, vale a pena acreditar. Eu lembro que o meu primeiro curso, assim, eu chorei muito, não era no espaço que era meu ainda, e eu chorei muito porque eu falei: eu estou ensinando alguém algo que eu aprendi com a vida, que eu aprendi na vida. E às vezes eu consigo lembrar hoje, sem dor, quando as pessoas perguntam: você não vai arrumar um emprego? E essas próprias pessoas, às vezes buscando um curso comigo, buscando um aconselhamento, perguntando: e aí, como é que você fez para chegar nesse caminho? Ou, nossa, parabéns, você conseguiu. Até o meu próprio pai, hoje ele vem aqui no meu espaço, traz um café para mim, a gente dá risada de muita coisa, porque o amor, ele vence qualquer coisa. O que a gente precisa ter no nosso coração a certeza de que a gente quer para nossa própria vida, que é nossa vida, que é uma só pra gente viver aqui, e que a gente tem que distribuir amor mesmo, que a gente tem que se conectar em amor com as pessoas e acreditar que se a gente quer, a gente só precisa ter atitude, porque a gente vai encontrar muita gente que vai desanimar, que vai falar que aquilo não vai dar certo, que vai expulsar a gente de algum lugar. Às vezes as pessoas que a gente mais ama e que poderia contribuir muito com a gente, mas isso não vem para desanimar, isso só vem para mostrar o quanto que a gente pode, o quanto que a gente é forte, é para realmente trazer músculo para nossa vida, para nossa mente, para a gente seguir adiante e fazer com que outras pessoas também acreditem que existe a possibilidade de ser melhor do que hoje, não do que os outros, mas ser melhor do que você mesmo, e ter uma história para a gente contar para os nossos filhos, para os nossos amigos, e ter uma fé que vai fazer com que a gente não desista nunca.